Olá, família querida, abençoada, estamos aí no final do ano, semana que vem Natal, depois Ano Novo, então nós vamos ter um recesso aí com o nosso podcast também. Hoje é o último podcast do ano de 2025 e para encerrar com chave de ouro, eu trouxe aqui um tema maravilhoso para a gente compartilhar, né? E eu quero muito que você compartilhe com muitas outras pessoas que você conhece, e também é muito importante que você deixe a sua curtida, né? Porque o YouTube reconhece aí a importância do tema, do assunto e tal, e aí ele né, vai para mais pessoas. Então deixa a sua curtida. Agora, eu tenho certeza que você vai deixar o seu comentário. O que você acha? Você acha certo cobrar para pregar? Coloca aí, se você acha certo, né? Se você acha certo, por que você acha certo, né? Cobrar, não, pastor, eu não acho que seja certo. Então coloca aí também por que você não acha, né, que é certo cobrar para pregar. Então esse é o nosso tema de hoje, para a gente entrar aí nessa conversa maravilhosa. É certo cobrar para pregar? Então eu quero aqui, antes de tudo, compartilhar alguns textos que corroboram, na verdade, aquilo que eu penso, né? O meu entendimento à luz das Escrituras, tá? Muito embora seja um assunto muito polêmico, diversificado, é um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem algumas coisas, tá? Então a gente vai tentar aqui conversar e expor alguns pontos de vista interessantes para que você reflita, para que você pense. Mas a resposta a essa pergunta é uma resposta objetiva, né? Ou seja, é certo cobrar para pregar? Não. Mas, aí vem o mais. Mas eu quero corroborar aqui com o texto de 2 Coríntios 2,17 de Paulo. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Não fazemos da palavra de Deus um artigo de comércio. Você tem visto isso por aí, querido? Né? Percebe-se que há muitas pessoas que têm utilizado da palavra de Deus como um artigo de comércio para se autopromover, para se enriquecer, né? Enfim, mas está aqui escrito. Então, outra palavra de Paulo em 1 Coríntios 9,18. Qual é então a minha recompensa, diz Paulo, né? A recompensa dele é a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Ou seja, a minha recompensa é compartilhar a palavra, é levar a palavra, é ministrar a palavra, né, às pessoas, as boas novas. Em Miqueias 3,11, vamos lá para o Velho Testamento, né, o profeta diz: os seus chefes julgam por suborno, os seus sacerdotes ensinam por lucro e os seus profetas adivinham por dinheiro. Então, veja que não é um assunto novo, né? Utilizar a palavra de Deus para ensinar, para pregar, para cantar, né? E cobrar por isso, não é um assunto novo, já é um assunto que vem discorrendo já lá no Velho Testamento. Sacerdotes faziam isso, profetas faziam isso, como nós vemos hoje, né? Cantores faziam isso, né? Como nós já vemos hoje acontecendo no Brasil e no mundo afora. Então esses versículos que eu trouxe aqui para reflexão, para corroborar o meu entendimento acerca do tema, enfatizam que o evangelho, na verdade, que Paulo está querendo colocar, que é um dom, é um presente de Deus. E o ministério é um chamado para servir, não é um chamado para você ter lucro, né? Não é um chamado para você se enriquecer, tá?
Então, é importante, tanto é que a Bíblia mostra isso, o próprio apóstolo Paulo, ele exemplifica isso. Embora ele tenha sido recebido dinheiro de algumas igrejas para poder realizar a obra de Deus, querido, né? Muitas vezes ele utilizava do trabalho que ele tinha, o talento que ele tinha, que era fazer tendas. Então, era um trabalho paralelo que ele tinha. Então, se enriquecer de um trabalho paralelo que você tenha, né, de uma função outra que você tenha, tudo bem. Agora, você se enriquecer do evangelho, né, de você estar pregando, a Bíblia, ela condena a ganância, ela condena a venda de bênçãos. E ela afirma em 1 Timóteo 5,18, Lucas 10,7, que digno é o trabalhador do seu salário. Referindo-se a quê? Referindo-se ao suporte financeiro que a igreja deve prover para aqueles que se dedicam integralmente ao ministério. Para quê, pastor? Por exemplo, eu me dedico integralmente ao ministério. Então, é razoável, a Bíblia mostra então que é digno a igreja me dar um salário para o meu sustento. Por quê? Porque eu estou integralmente para a igreja. Se eu não tivesse integralmente para a igreja e tivesse um trabalho outro que fosse meu sustento, seria outra coisa, né? Então nós temos que pontuar que ser sustentado por uma igreja, enquanto trabalha, exerce uma função de tempo integral na obra de Deus, não é a mesma coisa que cobrar para pregar, tá? A distância é muito grande quanto isso. O apóstolo Paulo, ele nunca cobrou um centavo para pregar. Pelo contrário, ele sempre deu muito mais do que recebeu da obra de Deus, né? A Bíblia diz, de graça você recebeu, de graça você vai dar. Quando ele teve problemas, né, de dificuldade financeira, ele trabalhava, como eu disse aqui, fazendo tendas para se sustentar. E isso está lá em Atos capítulo 18, versículo 3, né, que era o ofício dele, era a profissão dele fazer tendas. Então Paulo tinha uma outra profissão. Era uma espécie de autônomo, né? Quando ele precisava, quando a igreja não tinha condições de sustentá-lo, quando a igreja não tinha, as igrejas não mandavam oferta para o sustento dele, ele fazia tendas. Por isso o apóstolo Paulo sente a necessidade de, nas suas cartas, esclarecer bem essa questão, deixando muito claro quais eram os direitos dos servos de Deus que trabalhavam na obra de forma fiel e de forma digna, né? Então ele diz aqui em 1 Coríntios 9, 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do Senhor tira o seu sustento? Então ele deixa isso claro. Paulo busca o que aqui? Busca a base no Velho Testamento. O que era no Velho Testamento? Os sacerdotes eram sustentados pelo recurso que vinha do próprio povo e que ali estava, eles levavam as ofertas e os animais para os sacrifícios. E ele continua dizendo, 1 Coríntios 9, 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, né? Buscando abordar esse tema na perspectiva, evidentemente, da própria palavra de Deus, né? Amém? Então, quando nós vemos aí pessoas que cobram para poder pregar a palavra de Deus, elas estão indo contra o que o texto sagrado diz. Mas aí nós vamos entrar nos pontos de vistas que existem, né? Ah, pastor, mas o senhor é convidado para ir pregar numa igreja, num evento, né? E não dão nenhuma oferta. Meu irmão, é simples.
Não vá. Eu acho o seguinte, se você vai pregar num evento, vai pregar num congresso, vai pregar numa conferência numa igreja, com a perspectiva de ganhar algum dinheiro, tá? O seu coração já está errado. A motivação sua já está errada. Já está errada. Tá? Você vai, a motivação, eu vou primeiro, porque Deus me abriu essa oportunidade. Segundo, para eu estar lá, para ministrar à igreja do Senhor, ou ministrar ao povo que vai estar lá, a palavra de Deus. Edificar a igreja, né, o corpo. Então, essa é a segunda motivação nossa. Né? Terceiro, é evidente que há algumas igrejas que muitas vezes não têm essa visão. Gente, é simples. Né? Não honraram você? Simples, não vá de novo. Se houver um segundo convite, você não vá. Por quê? Porque não honraram. Por exemplo, eu estou falando de honra, não estou falando de oferta. Estou falando de honra. Honra é o quê, pastor? Você ser hospedado, né, num hotel, não precisa ser 5 estrelas, mas num hotel, né, ter a sua estadia coberta, ter a alimentação coberta, né? Como você, gente, pelo amor de Deus, você convida alguém para ir na tua casa, você prepara tudo. Se você convida alguém para ir na tua casa para ficar 2, 3 dias na tua casa, né, você vai preparar um quarto, você vai fazer compra, você vai preparar tudo para aquela pessoa se sentir bem ali. Então isso é lógico, sabe? A igreja tem que abençoar nesse sentido da estadia, da alimentação, né? Da passagem, se for de avião, se não for, se for de carro, né? A bênção ali para gasolina. Enfim, essas coisas têm que acontecer, né? Porque é um convidado. Eu estou convidando a pessoa. Então eu vou honrar a pessoa, né, dando a ela o suporte que ela precisa. Agora, é claro que a igreja, né, ela tem que ter essa consciência de honrar os profetas, os pastores. Né? Como pastor, além disso, dá uma oferta dentro da sua possibilidade. Que também, irmão, é errado quando alguém que é convidado para pregar em determinado lugar e estabelece o valor da oferta. 3 mil, 4 mil, 2 mil, também está errado. Também está errado. Pela palavra de Deus, ele não deve fazer isso. Mas pastor, ele vive disso, ele vive de pregar a palavra de Deus nas igrejas. Então, meu irmão, ele tem que abrir o coração na hora que recebeu o convite. Falar, olha, eu sou um conferencista, vivo das ofertas, das conferências que eu faço, eu não tenho ministério local, eu não sou pastor de igreja local que tem o meu sustento, né? Eu não tenho outro sustento, o meu sustento é exatamente esse, pregar nas igrejas, e eu sou um pregador itinerante, prego, faço conferências em eventos e vivo das ofertas que os irmãos me dão. Se a igreja puder me dar uma oferta, né, eu vou ficar feliz e isso vai honrar, né, o meu sustento. Amém. Isso é compreensível, mas não colocar o valor, mas abrir o coração. E a igreja vai dizer se ela pode, se ela não pode. Muitas vezes a igreja até vai dizer assim, a gente pode dar tanto, né? Mas não é nem pelo tanto. Então tem que ter essa abertura de coração. Agora, tem aqueles... Aí eu estou colocando os casos. Tem aqueles casos em que o evento é cobrado, e aí convidam você para você estar nesse evento. Pastor, é cobrado, eu vou colocar um valor. Não, também não. Também não. Só porque eles estão cobrando o evento, né, você vai colocar um valor específico para eles. Não, eu não estou negociando a palavra, eu não estou negociando o dom que Deus me deu.
sabe? Em nome de Jesus. E isso serve para os cantores também. Serve para os cantores também. Não estou negociando. Mas eles estão utilizando, vamos dizer que o senhor é um homem renomado, estão utilizando o senhor ou a banda para poder atrair as pessoas a irem àquele evento. Irmão, eles vão prestar contas a Deus. Eles vão prestar contas a Deus. Eu não vou entrar nessa corrupção, não. Não vou entrar nessa negociação, não. Se eu for... Agora, se eu perceber que o evento é cobrado com a finalidade de enriquecimento próprio, eu nem vou. Nem vou. Agora, tem evento que é cobrado, gente, para pelo menos cobrir as despesas do evento. Isso é compreensível. Algumas vezes, tem algumas conferências que a gente faz conferências, eventos aqui na igreja, tem uma ou outra que a gente cobra, a gente faz uma inscrição só para cobrir as despesas da conferência, do evento. Estadia, passagem, o que vai colocar. A igreja não visa lucro em nenhum momento. Sabe o que visa lucro, irmão? O que visa lucro são essas empresas que organizam eventos. São esses cantores que organizam eventos em estádios e em outros lugares, cobrando. Qual é a finalidade daquilo ali? Finalidade daquilo ali, o dinheiro daquilo ali vai para onde? Não vão fazer um evento, irmão, simplesmente para poder... Não, nós estamos fazendo um evento para divulgar a gente mesmo. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, nós temos que saber separar o joio do trigo. Nesse caso, nós podemos sim fazer. Então, isso é importante. Tem conferências aqui na igreja que a gente não cobra nada. A igreja, ela banca. Você está entendendo? Então, hoje em dia, a gente vê aí situações que você vê cantores, bandas, o cara começa, quando ele está começando, o que ele faz? Ele se oferece para pregar nos eventos, nas igrejas. Depois que ele cresce um pouco, principalmente quando faz lá um contrato com essas... gravadora, Aí o que eles fazem? Aí começa a cobrar um dinheirão para poder... E se explode, então já era. Isso aí virou negócio. Já não tem mais adoração ali. E eu não consigo enxergar, irmão. Porque a riqueza atrás de riqueza, dinheiro atrás de dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Infelizmente, é um comércio para entretenimento de crentes. Verdade é essa. Recentemente nós vimos aí episódios de igrejas que encheram um estádio, mas cobraram a fortuna. Como é que nós temos visto agora, nesse final de ano, igrejas que vão fazer a virada no estádio sem cobrar nada? Então você vê que quem cobra é porque tem alguma coisa ali por trás, irmão. Tem alguma coisa por trás. Então, você tem que parar para pensar nessa realidade, nas coisas, para você não ser um gado levado por tudo. Eu sei que tem muito crente idólatra. Tem muito crente que idolatra homens, idolatra cantores, idolatra palavras. Porque eu quero ir lá, vou pagar tanto para ouvir fulano. E não dá nenhuma honra ao seu pastor da sua igrejinha local. Porque ele idolatra aquele homem, idolatra aquele cantor. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis com relação ao comércio gospel, que tem explorado muito a fé de muita gente, e isso tem se tornado um escândalo e impedindo com que
quem sabe milhares de pessoas se convertam, né? Pessoas têm fechado o coração de abraçarem a igreja do Senhor, porque elas estão olhando para a igreja como um lugar de exploração, de lucro. E aí a gente fica triste com tudo isso que tem acontecido dentro dos arraiais da igreja do Senhor no Brasil e no mundo. São coisas escandalosas demais, irmãos, para a gente ter que engolir quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente não enxerga isso, tá? No ano que vem, no podcast do ano que vem, no primeiro, eu quero falar sobre uma outra realidade do que a igreja acaba fazendo e também gerando escândalos, impedindo, né, colocando obstáculos para que pessoas possam realmente estarem na presença de Deus, buscarem ao Senhor. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão com vocês, esse bate-papo com vocês, com relação a cobrar para ir em igreja. Você vai dizer, pastor, mas tem banda, né, que tem o custo dos músicos e tal. Tudo isso a gente entende, irmão. Tudo isso a gente entende, né? O que eu não consigo entender é você colocar preço, tá? É você chegar e falar assim, não vamos cobrar 15 mil, não vamos cobrar 20 mil. Felizmente tem igreja que dá, são igrejas grandes, igrejas que têm condições que pagam, e essas pessoas acabam se valendo disso aí. Mas tudo bem, né? Cada igreja, só que eu acho que a gente acaba dando, se as igrejas não fizerem isso, irmão, você vai ver que essas pessoas, elas vão cair por terra. A verdade é essa, tá? Então, elas se valem do artigo do Evangelho como um artigo de comércio, para se autopromoverem, para se auto-enriquecerem, tá? Exatamente assim. Infelizmente, é nesse naipe que a gente tem visto no meio evangélico, né? Eu quero que você deixe aí o seu comentário, né? Que você faça aí a sua consideração, para que a gente possa divulgar isso daí para muito mais pessoas, em nome do Senhor Jesus, e que a gente possa alcançar, chegar a um tempo em que essas coisas do meio evangélico possa ser cada vez menos, tá? E essas pessoas elas fiquem cada vez mais fora do contexto do evangelho puro, genuíno do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Eu espero que tenha ajudado você a refletir sobre essa realidade e não ser levado, né, pelas coisas que estão acontecendo aí. Reflita sempre, filtre sempre todas as coisas, para que você não seja enganado, né, e não esteja aí sustentando, né, esse tipo de comércio que existe com o evangelho que está por aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até o ano que vem, um Feliz Natal, um excelente ano novo, a você família, nós estaremos juntos aqui para a glória do Senhor.